Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. E hoje estamos com a Daniela Nunes, é especialista em assuntos internacionais. Daniela, obrigada por estares connosco. A Comissão Europeia apresentou a Estratégia Industrial de Defesa para criar uma economia de guerra europeia, um programa de investimento que deverá chegar aos 100 mil milhões de euros. O que nos leva a uma pergunta que tem sido cada vez mais ouvida: a União Europeia devia ter um exército? Esta questão do exército europeu é uma temática que não só divide a Europa, mas também divide os europeus há já muitas décadas. Um dos primeiros ideólogos a apelar à criação de um exército europeu foi até um homem que conseguiu unir um país em pleno estado de fogo, não é? Quando ele chegou ao poder, e talvez por isso ele tenha compreendido com muita clareza a pertinência de investir num projeto pela integração e pela defesa da Europa. Este homem é obviamente Winston Churchill, e é certo que desde Churchill e desde a Segunda Guerra Mundial para cá a história evoluiu muito, é claro, e o projeto europeu também. E até 2022 a problemática da guerra parecia ser uma coisa do passado, não é? E, portanto, agora parece que volta a fazer sentido chamar novamente para o debate a ideia da construção de uns Estados Unidos da Europa, com algumas aspas, com mais capacidade e com mais robustez ao nível da sua defesa, que é um setor que não motiva, ou que não tem motivado, pelo menos até ao deflagrar da guerra na Ucrânia, grande preocupação entre os líderes europeus e até mesmo entre as opiniões públicas na Europa. Agora, e infelizmente estamos todos mais alerta para a nossa pouca dedicação à temática da defesa, para o nosso pouco investimento nessa área e provavelmente também mais alerta para todos os perigos que isso acarreta, não é? Não estamos apenas perante o perigo russo, como é evidente, há outras ameaças, umas mais armadas do que outras. Pensemos, por exemplo, no exemplo na eventualidade de Donald Trump ganhar as eleições em novembro, a Europa certamente deixará de poder contar com o amparo e com o apoio norte-americano com que tem contado até aqui, mas depois também outras ameaças, e designadamente mais musculadas, como é a chinesa, a norte-americana, a iraniana. Todos estes são países nucleares, com posturas no xadrez internacional muito distintas da europeia, e todos eles com interesses, por mais distintos que sejam, no potencial europeu. Portanto, eu não sei exatamente, até porque não sou especialista em matéria militar para compreender com exatidão todos os problemas que isto poderia significar. Não sei exatamente se um exército europeu seria uma opção viável e como é que a poderíamos gerir entre todos, isto sobretudo do ponto de vista enfim, logístico, material e também ao nível e financeiro, e era isso que eu ia dizer, ao nível da contribuição que cada um de nós poderia oferecer, não é? Porque somos todos economias distintas, temos dimensões distintas, não é? Enquanto nações. Agora, sei que a defesa é e tem sido um setor pouco creditado por nós, sabendo também que neste momento não creio mesmo que tenhamos outro remédio se não começar, e o quanto antes, o mais rapidamente possível, a atribuir a este setor mais crédito e mais atenção. Estava a vir aqui para a redação do Observador e estava a ver uma notícia que dizia, umas declarações do senhor chefe da diplomacia europeia, que dizia que a Europa está hoje mais em perigo do que muito mais em perigo do que nas últimas décadas, e precisa de investir justamente neste setor porque não tem, à semelhança dos Estados Unidos, um pentágono. E, portanto, eu julgo que esta leitura hoje em dia sobre se a Europa deve ou não deve investir nesta questão de um exército europeu, julgo que vai um bocadinho neste sentido, como diz o Sr. Borrell. Não nos falta a união, não nos falta a circulação das mercadorias, das pessoas, dos capitais, mas falta-nos uma outra coisa muito importante quando nos bate uma guerra à porta, que é investir na defesa, investir na segurança, e esses são dois setores em que efetivamente não temos estado a investir, por um lado por boas razões, mas agora de facto é hora de estar alerta para essa necessidade. O que me leva à segunda pergunta, porque o presidente francês fez há uma semana declarações polémicas sobre uma intervenção da NATO na Ucrânia e hoje disse, e cito: estamos a chegar a um momento na Europa em que é apropriado não ser cobarde. Daniela, como é que entendes estas declarações?
Eu acho que, em primeiro lugar, é bom dizer que estas declarações do presidente francês devem ser enquadradas e vêm um bocadinho no seguimento do que foi a polémica ou a controvérsia causada por outras declarações de Macron no passado dia 26, numa conferência sobre a Ucrânia, que teve lugar em Paris, e no contexto da qual ele terá respondido a um jornalista, deixando em aberto, ou melhor, não negando a possibilidade do envio de tropas NATO para a Ucrânia. Isto obviamente gerou um conjunto heterogéneo de reações, não é? Desde logo entre os homólogos de Macron, alguns deles favoráveis, outros a demarcarem-se imediatamente de uma ideia que no seu entender poderia constituir matéria para hostilizar a Rússia e, no fundo, deitar lenha para a fogueira. Mas, e até porque a NATO não intervém em países que não pertençam justamente à NATO. Mas depois destas declarações, alguns oficiais do governo francês também tiveram rapidamente, e é importante dizer isto, tiveram rapidamente a preocupação de esclarecer que a ideia não passaria por enviar tropas de combate para o terreno ucraniano, mas sim tropas com outro tipo de intuito, designadamente o de exercer funções mais defensivas, como por exemplo treinar as tropas ucranianas e proteger ou ajudar a proteger as tropas ucranianas na defesa das fronteiras da Ucrânia. Portanto, isto soa a uma abordagem bastante menos ofensiva do que poderia ser aquela gerada pelas declarações de 26 de fevereiro de Macron. Agora, e julgo que, até já tinha dito isto na semana passada, aqui ou no Contracorrente ou no Gabinete de Guerra, julgo que há qualquer coisa de muito positivo nestas declarações, que também é de louvar, que é uma posição, aliás, bastante típica em França e deste presidente francês, uma posição muito clara sobre como a Europa e sobre como os aliados não podem abandonar a Ucrânia neste esforço de guerra contra os russos, e acho sobretudo que as declarações de hoje sobre este não ser o momento para cobardias confirmam precisamente esta lógica. Não estamos num momento que dê para fingir que a guerra não regressou à Europa. Portanto, é preciso admitir que a guerra regressou à Europa, nas palavras do Sr. Macron, sem cobardia e com bravura. E dessa bravura, este já é o meu entendimento, deriva a noção de que neste momento foi a Ucrânia, que é um quase membro das nossas instituições, não é? Foi à Ucrânia que a guerra bateu à porta, então é por ela neste momento que temos que fazer tudo. E é nesse sentido que eu acho que, e apesar de termos que ler e termos que pensar e equacionar todas estas coisas com bastante prudência, lá está a Judite, porque, como dizias, a Ucrânia não é ainda um membro das instituições europeias e ocidentais, designadamente a NATO, e portanto não podemos intervir musculadamente, porque isso vai contra as regras, não é? Vai contra os princípios da Aliança Atlântica. Mas quer dizer, neste momento é um vizinho nosso por onde Putin está a começar a puxar o fio de pesca, não é? E, portanto, se o deixarmos agarrar a pontinha do fio, ele vai sempre continuar a puxar. Portanto, no meu entendimento, para aquilo que o presidente francês quer alertar é: se deixarmos Putin levar a dele avante aqui, ele vai, de certeza absoluta, querer garantir que as outras pecinhas do dominó caem todas umas atrás das outras. E, portanto, nesse sentido, temos que equacionar todas as hipóteses, nem que uma dessas hipóteses seja o envio de tropas NATO para a Ucrânia. Agora, o que é importante esclarecer é que, e pelos motivos que estávamos aqui a elencar, o que é que essas tropas vão fazer? Com que intuito é que vão para a Ucrânia a irem um dia? E, portanto, é também nesse sentido que os oficiais do governo francês vieram esclarecer que esta ideia, o eventual envio de tropas para a Ucrânia seria com um intuito bastante mais defensivo, aliás, exclusivamente defensivo e não ofensivo. Uhum. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem nova edição depois das notícias das 4 da tarde, e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Judite França, até amanhã.